Olá, seja muito bem-vindo a mais uma análise aqui no nosso quadro Clássicos da Prosperidade, do canal A Trilha da Prosperidade. Hoje, a gente vai mergulhar fundo, mas muito fundo mesmo, no primeiro capítulo de um livro que, olha, simplesmente transformou a mentalidade financeira de milhões de pessoas. Pai Rico, Pai Pobre. Mas o que vamos fazer aqui não é só um resumo, tá? Pense nisso como um convite. Um convite para uma verdadeira jornada de transformação pessoal. O que o Robert Kiyosaki nos oferece logo de cara é a chance de parar, questionar e reprogramar aquelas crenças que vivem lá no fundo sobre dinheiro, sucesso e segurança. E essa jornada, ela começa agora. E tudo começa com a história do jovem Robert Kiyosaki, crescendo sob a influência de duas figuras paternas muito fortes. E é importante deixar isso claro, não se trata de um pai bom e um pai mau. Longe disso, os dois eram homens incríveis, trabalhadores, que amavam seus filhos. A grande diferença, e é aqui que a coisa toda fica fascinante, estava na filosofia de vida de cada um, principalmente na filosofia sobre o dinheiro. É aqui que a gente encontra o coração do conflito. De um lado temos o pai pobre, o pai biológico dele, um homem com uma formação acadêmica brilhante, que valorizava demais a segurança de um emprego estável, sabe? Aquele salário garantido no fim do mês. Do outro lado, o pai rico, o pai do melhor amigo dele. O foco dele era completamente diferente. Educação financeira, aprender a construir ativos, coisas que colocam dinheiro no bolso e, acima de tudo, a busca pela liberdade. São dois mundos, duas mentalidades opostas, vivendo ali lado a lado. E esse modelo do pai pobre é, na verdade, o caminho que a grande maioria de nós aprende a seguir. É quase um roteiro padrão, né? É o que a escola ensina, é o que a sociedade aplaude e é o que muitas vezes nossas famílias nos passam como o único jeito seguro e correto de viver. E essa mentalidade toda geralmente se apoia em crenças. Crenças como essa. Essa frase, que o pai pobre repetia, acaba criando uma relação de medo, até de culpa com o dinheiro. Ela meio que sussurra no nosso ouvido que querer prosperar é errado, é algo ruim. E o resultado disso? A gente passa a evitar o assunto e, por consequência, nunca aprende a lidar com o dinheiro de uma forma inteligente. E aí vem a cartilha, o passo a passo. Soa familiar? Estude muito, consiga um bom emprego, trabalhe duro pelo seu salário. É a receita da segurança. Só que tem um problema, e foi isso que o Kiyosaki percebeu. Trabalhar apenas pelo salário é como correr naquela rodinha de hamster. A gente se esforça, soa a camisa, mas não sai do lugar. As contas são pagas, sim, mas a liberdade, essa não é construída. Então, a gente vira moeda. E do outro lado tem o modelo do pai rico. Uma filosofia que, olha, desafia completamente essa lógica tradicional. A ideia central aqui é uma virada de chave gigantesca. Não é sobre trabalhar pelo dinheiro. É sobre aprender a fazer o dinheiro trabalhar pra gente. Agora percebe o contraste? Para o pai rico, o problema não era o dinheiro, era a falta de dinheiro. Porque a falta de dinheiro, sim, gera estresse, limita as oportunidades, causa conflitos. Essa visão transforma o dinheiro. Ele deixa de ser um vilão para se tornar uma ferramenta. Um recurso que, se a gente souber usar, pode trazer bem-estar e liberdade. Então, o mapa dele é outro. O foco é em estar sempre aprendendo sobre finanças, usar o conhecimento para construir e adquirir ativos, que são coisas que geram renda, como imóveis de aluguel ou negócios. A ideia é criar um fluxo de dinheiro que não dependa do nosso tempo de trabalho. O sucesso nesse mapa não é um cargo chique, é liberdade. Agora vem uma parte que eu acho genial neste capítulo. Kiyosaki mostra que essa mudança toda de mentalidade começa de um jeito muito, muito simples. Nas palavras que a gente usa. A nossa conversa interna, sabe? Aquilo que a gente diz para si mesmo, a autossugestão, tem o poder de abrir ou de fechar as portas da nossa mente. E esse exemplo é perfeito. Pensa bem, a frase "não posso pagar isso" é uma afirmação final. Ela encerra o assunto, desliga o cérebro e aceita a limitação. Fim de papo. Agora, a pergunta "como posso pagar isso" é um convite. Ela liga o cérebro, estimula a criatividade e inicia um processo de busca por soluções. Uma frase paralisa, a outra coloca em movimento. É simples e é poderoso. E esse princípio a gente pode usar na prática, no dia a dia. Pensa numa crença limitante comum, como investir é muito arriscado. O exercício é transformar essa afirmação numa pergunta: como posso aprender a investir de forma segura? Viu a mágica? O foco muda do medo para a busca por conhecimento. A mente recebe uma tarefa para resolver. E isso tudo nos leva a um ponto fundamental. O pai pobre era um gênio academicamente,
mas financeiramente ele era frágil. E por que isso acontece tanto? Porque a escola, em geral, nos treina para sermos ótimos empregados, não para sermos donos do nosso próprio dinheiro. Ter um diploma na parede, infelizmente, não é garantia de prosperidade. São dois tipos de inteligência e precisamos desenvolver as duas. Chegando ao final, o que este capítulo faz é nos dar um empurrãozinho para a gente olhar para dentro, para a gente refletir de verdade sobre qual foi o modelo mental que herdamos e que, talvez, estejamos seguindo até hoje, muitas vezes sem nem perceber. É o que podemos chamar de herança invisível. E não tem a ver com o dinheiro ou bens que recebemos. Tem a ver com as ideias, os medos e os hábitos sobre dinheiro que nos foram passados. São aquelas regras não escritas que acabam guiando nossas decisões no piloto automático. Então, a grande reflexão que fica martelando na cabeça é esta. O caminho financeiro que cada um de nós está seguindo foi uma escolha ativa, consciente, ou será que é só repetição de um roteiro que recebemos pronto, aquele modelo da segurança, sem nunca ter parado para questionar? Porque a lição mais importante deste primeiro capítulo é exatamente esta. A verdadeira transformação financeira não começa na conta bancária, ela começa na mente. A riqueza, antes de qualquer outra coisa, é um estado de espírito. É um jeito de pensar, um conjunto de crenças, que só depois se materializa aqui fora, no mundo real. Essa foi a base de tudo. Nos próximos capítulos vamos ver como esses conceitos se transformam em ações práticas. Se essa reflexão fez sentido, continue essa jornada com a gente. Acompanhe a análise do próximo capítulo e, claro, se inscreva aqui no canal A Trilha da Prosperidade para não perder nada. A gente se vê lá.